E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre morada em nossos corações. Hoje vamos falar de um assunto muito difícil, um assunto que move o coração de todos, pois nós vamos falar sobre a morte, o desencarne. A morte é uma lei natural da vida e todos nós iremos passar por esse processo, ricos, pobres, independente de classes sociais. E ainda é muito difícil esse processo para espíritos como nós, que ainda estamos em processo de aprendizado, de evolução, de conhecimento das leis que regulam a nossa vida. E para falar sobre esse assunto, para nós aí elevarmos a nossa conversação dentro desse equilíbrio espiritual, trazendo consolo, uma esperança aos corações que estão passando por esse processo nesse momento, nós vamos começar trazendo a história de duas irmãs, né? A história ali de uma família, melhor dizendo, né? A história de Marta, de Maria, de Lázaro, está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, versículos 38 a 42. Então nos conta o evangelista Lucas, e existia uma mulher chamada Marta. E Marta, era muito proativa. Marta era muito antenada com os afazeres domésticos, com as obrigações da vida física. A Marta era muito dedicada, muito disciplinada. E a Marta abre as portas da sua casa para receber Jesus. E ali Jesus, ele vai entrelaçando, vai formando os laços de amizade com essa família, com Marta, com Maria, com Lázaro. Todas as vezes que Jesus ia para Jerusalém, no caminho, né, passava por Betânia, essa cidade, onde Jesus ali pousava, onde Jesus descansava, e ali Jesus foi criando esses laços de amizade com a família de Marta, de Maria e Lázaro. E nesses colóquios íntimos, Jesus aproveitava todos os minutos, todos os segundos aí no corpo físico para ensinar para a humanidade. E ele aproveitava ali na casa de Marta, Maria e Lázaro, dessa família, para ensinar ali os discípulos. E toda vez que Jesus estava ali ensinando, falando sobre as leis da vida, sobre o mundo espiritual, sobre a importância de estarmos aqui, esses assuntos mexiam muito com Maria. Então Maria sentava ali junto aos discípulos, ficava ouvindo, participava daquelas conversações. E Marta estava preocupada em servir ali aqueles homens, né, nos afazeres domésticos. Marta estava preocupada ali em cuidar da casa, e ela estava ansiosa com outras coisas. E um belo dia Marta aproximou-se de Jesus e falou: Senhor, pede para Maria me ajudar aí nos afazeres domésticos. Pois Maria estava sentada ali ouvindo, né, Jesus. E aí Jesus olha com muito carinho para Marta e diz: Marta, Marta, estás afatigada, estás ansiosa com muitas coisas, Marta, mas uma só é necessária. E Maria, ela já escolheu a boa parte, a ela e não lhe será tirada, Marta. Mas Marta não entendeu essas palavras de Jesus. E passando os anos, e aí a gente sabe da história, e Lázaro, ele foi acometido com uma grave doença. E ali as duas irmãs pedem para chamar Jesus. E a gente sabe da história, né? Nós vamos aí resumir. Quando Jesus ele
está se aproximando. Depois de alguns dias, Jesus vai lá a visitar essa família, e as duas irmãs ali já oração apertada, e o oração mais apertado, mais desesperado era Marta. Então Marta corre ao encontro de Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aí, meu irmão não teria morrido, Senhor. E Jesus olha aquela alma, né, aquela pessoa ali chamada Marta, e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eles estão mortos, se crêem em mim, viverão. E a eles e vivem e creem em mim, jamais morrerão. Mas Marta também não entendeu. E aqui nós vamos trazer para o nosso assunto e falar sobre a morte, a desencarnação. Pois o que Jesus nos ensina, o que os bons espíritos nos ensinam? A morte, a desencarnação é uma lei natural da vida. E nós temos que ir já nos preparando para esse processo. Eu sei que podemos aí estar pensando do outro lado, mas é difícil, quem se prepara para a morte? Mas é isso que Jesus vem nos ensinar. Porque a única morte, né, e existe, falando de um sentido espiritual, é a morte do próprio espírito. E aí a gente pode nos perguntar aí, né, mas como assim a morte do próprio espírito? A morte, né, é quando o espírito ele está com a sua vida tortuosa, quando nós andamos em caminhos tortuosos, ligados a vícios, e destrói o próprio ser espiritual. Aí numa linguagem espiritual nós dizemos, e essa pessoa está morta. Por isso que Jesus nos diz, e eles estão mortos, ou seja, estão perdidos na vida, estão andando por caminho tortuoso, e eles acreditam nos ensinamentos do Cristo e começam a restaurar a sua vida, a mudar os seus hábitos, seus comportamentos. Eles começam a viver de novo, porque estavam mortos. E aqueles que já vivem assim, com a sua vida reta, com a sua vida ética, com a sua vida digna, esses estão vivos e não vão morrer. Porque o vaso biológico se degenera e morre e falece, mas o ser espiritual está ligado a este corpo físico, ele prossegue a sua vida. E aí, quando há um desencarne, quando há a morte do corpo e o espírito ele faz a passagem para o outro lado da vida, os entes heridos que aí ficam têm um grande papel, uma grande importância. Porque nós devemos guardar a fé, a esperança, porque do outro lado da vida, esses entes heridos que desencarnaram, eles são sensíveis aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos. E se nós estamos com desesperança, se nós estamos com desespero, isso tudo só vai prejudicar ainda mais a esses que estão do outro lado da vida. Então, a mensagem que nós vamos trazer aqui e possamos sim chorar, mas um choro de esperança, um choro libertador, um choro de consolo, não só para nós, mas para eles que partiram também. E possamos alimentar as lembranças boas, e possamos pensar naqueles que foram, com os pensamentos de alegria envolvendo eles aonde quer estejais. Porque a dor é uma realidade para eles que ficam, sim. Nós sentimos muita dor do distanciamento físico, mas o distanciamento espiritual não aconteceu. Nós precisamos envolver os nossos entes em amor, em oração, porque eles necessitam muito do outro lado da vida. Nós não sabemos as condições de cada um,
pois do outro lado da vida, como já dissemos em outras oportunidades, existem muitas moradas. E se esses irmãos estão em moradas não equilibradas, eles precisam ainda mais das nossas orações, precisam dos nossos sentimentos de fé, de esperança, e possamos acreditar nisso, e Jesus nos ensinou, porque Ele é a vida, Ele simboliza a vida. Jesus é a ressurreição, é a vida. Então, e possamos compreender isso. Vamos ter esperança em Deus. Vamos acreditar. E a vida continua. A vida permeia em qualquer lugar. Sempre há vida. E nós possamos levar essa esperança aos corações daqueles que estão do outro lado da vida. Eu sei que o processo é difícil, todos os irmãos estão nos ouvindo aí do outro lado, mas nós devemos trabalhar isso. Marta era essa pessoa e era uma pessoa muito ligada aos afazeres imateriais. Isso é bom, mas nós devemos compreender também que nós somos seres espirituais e devemos nos preocupar também, e muito mais ainda, da vida espiritual. Entender, e tudo que nós fazemos aí é para esse equilíbrio, para esse crescimento de nós enquanto espíritos. E Maria compreendeu bem isso. Maria estava preocupada com as questões espirituais, mas conta também no Evangelho de João, e Maria também se desesperou, Maria chorou também. E o próprio Jesus, vendo aquela situação, derramou lágrimas também. Porque a morte, ela mexe conosco. É um processo muito difícil de nós aceitarmos. Mas nós devemos ter essa esperança que Jesus colocou em nosso coração. Vamos ter esperança. Os nossos entes que desencarnaram, eles estão vivos, só que do outro lado da vida. Estão necessitando das nossas orações, da nossa confiança em Deus, e possamos ter aquele choro, mas um choro de esperança, um choro libertador, um choro, e nós vamos lembrar daqueles que se foram com pensamentos bons, lembrar da fraternidade, do amor, e nós temos para esses irmãos que partiram. E vamos alimentar essa esperança de um reencontro quando Deus assim o desejar, porque nós também teremos o nosso dia da passagem, pois estamos aqui neste mundo e todos iremos passar por esse processo. Vamos ter mais esperança, essa é a mensagem. Eu sei que nós teremos respostas prontas, o porquê desencarnou agora, o porquê foi nesse momento, o porquê foi dessa forma, mas vamos acreditar na sabedoria divina. Se está acontecendo isso, é porque tem uma finalidade, e tem uma finalidade sempre divina, uma finalidade superior e escapa das nossas mãos. Então, nesse momento, vamos finalizando aí com essa frase de Jesus, e Ele é a ressurreição e a vida. Seja onde estivermos, se estamos mortos espiritualmente, no sentido de afundado nos vícios, nos crimes, na vida tortuosa, vamos lembrar, e é possível restaurar, desde que estejamos abertos para as mudanças. E se estamos já vivendo uma vida reta, se estamos vivendo uma vida pautada na honestidade, no amor, continuemos assim, pois aí estamos já vivos no sentido espiritual. Então vamos ter essa esperança, pois Jesus, ele simboliza, não estamos falando do homem, não estamos falando do espírito, mas estamos falando do que ele representa, pois Jesus é a imagem
e nós temos melhor de Deus, pois Jesus reflete o amor, Jesus reflete a divindade, Jesus é essa referência na nossa vida. Então vamos ter fé, esperança e vamos acreditar. E aqueles que partiram necessitam do nosso carinho, continuam necessitando da nossa amizade, continuam necessitando do nosso amor, pois somos uma grande família diante de Deus. E assim seja.